O ar noturno soprava com um peso que parecia diferente naquela madrugada, enquanto Eduardo, caminhoneiro há mais de 20 anos, dirigia por uma estrada esquecida no interior do Brasil. As viagens noturnas sempre foram uma parte comum de seu trabalho, mas havia algo naquela rota específica que o deixava inquieto. O GPS o havia redirecionado devido a uma queda de barreira na estrada principal, levando-o por uma rota alternativa que ele nunca havia percorrido antes. Ele olhava ocasionalmente para o painel do caminhão, os olhos pesados pelo cansaço. O relógio marcava 1h17, e ele sabia que ainda tinha mais de 4 horas de viagem pela frente antes de chegar ao destino, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Eduardo ajustou o retrovisor e passou a mão no queixo, tentando espantar o sono que começava a se instalar. A estrada era estreita e deserta, ladeada por árvores densas cujas sombras dançavam sob a luz dos faróis, criando padrões inquietantes no asfalto. O rádio, que normalmente tocava suas músicas favoritas, havia começado a chiar sem motivo aparente. Quando ele tentou ajustar as frequências, tudo o que conseguiu foi um ruído agudo e constante. Frustrado, desligou o aparelho e decidiu se concentrar na estrada. Enquanto dirigia, o silêncio se tornava quase palpável. Era como se o mundo ao redor estivesse suspenso no tempo, sem o menor sinal de vida. Nenhuma casa, nenhuma luz, nada além do som constante do motor do caminhão e o vento frio que atravessava as frestas da janela. Foi então que ele percebeu algo estranho no horizonte. Lá na frente, onde os faróis cortavam a neblina esparsa, ele viu o que parecia ser uma figura caminhando ao lado da estrada. Eduardo diminuiu a velocidade e franziu a testa. Quem estaria andando por uma estrada deserta naquela hora da madrugada? Quando chegou mais perto, ele viu que se tratava de uma mulher. Ela vestia um vestido branco, manchado de lama, e caminhava descalça, os pés sujos marcando o asfalto. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu parar o caminhão ao lado dela. Não podia deixar alguém naquela condição no meio da estrada, por mais estranho que fosse. "Ei!" gritou ele pela janela, reduzindo ainda mais a velocidade. "Tá tudo bem?" A mulher parou de andar e virou lentamente o rosto na direção de Eduardo. O cabelo escuro cobria parte de sua face, e o que ele conseguiu ver foi um olhar vazio, quase perdido. Ela não respondeu, apenas ficou ali, encarando-o com uma expressão inexpressiva. "Você tá machucada? Precisa de ajuda?" insistiu ele, abrindo a porta do caminhão e dando um passo para fora. Ela não respondeu, apenas voltou a caminhar lentamente, como se ele não estivesse ali. O coração de Eduardo começou a bater mais rápido. Algo naquela mulher o deixava inquieto de uma forma que ele não conseguia explicar. Era como se um instinto primordial dentro dele dissesse para não segui-la, para voltar ao caminhão e continuar dirigindo. Mas a curiosidade e o senso de dever o impulsionaram a continuar. "Senhora!" ele gritou mais uma vez, se aproximando. "Espera!" Mas a mulher desapareceu. Simplesmente sumiu na neblina que agora se tornava mais densa ao redor da estrada. Eduardo parou no lugar, perplexo. Ele correu os olhos pela estrada vazia, tentando entender o que acabará de acontecer. Não havia sinal dela em lugar algum. O ar ao redor parecia mais pesado, e o silêncio se tornava quase insuportável. Ele voltou para o caminhão com uma sensação de desconforto, ligou o motor novamente e acelerou. O rádio voltou a chiar por conta própria. Eduardo desligou rapidamente, tentando manter o foco na estrada. Mas, mesmo enquanto dirigia, sentia que algo estava errado. O cansaço que antes era físico agora se transformava em uma ansiedade crescente, uma sensação de ser observado. O peso do passado as horas se arrastavam e a estrada parecia interminável. Eduardo olhava para o relógio a cada poucos minutos, mas os ponteiros pareciam congelados, como se o tempo tivesse parado. O relógio do painel agora marcava 3h33, um horário que ele sabia, por superstições de outros motoristas, ser considerado a hora morta, quando as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornavam mais tênues. Tentando afastar esses pensamentos, ele se concentrou na estrada, mas logo percebeu que algo estava errado. Ele tinha certeza de que já havia passado por aquele trecho antes. A mesma curva acentuada, a mesma árvore caída à beira da estrada, e a mesma sensação de déjà vu. Era como se estivesse preso em um loop, dirigindo em círculos. Tentando manter a calma, ele decidiu parar o caminhão novamente e conferir o GPS. Quando pegou o celular, no entanto, o aparelho estava sem sinal, algo incomum, mesmo para aquele lugar remoto. Ele ligou e desligou o dispositivo várias vezes, sem sucesso. O mapa do GPS no painel mostrava apenas uma estrada vazia que parecia se estender infinitamente.
Eduardo desceu do caminhão mais uma vez. O ar estava gélido, e a neblina agora se movia de maneira estranha, quase como se tivesse vida própria. Quando ele deu alguns passos em direção ao acostamento, um ruído chamou sua atenção. Era um som distante, mas reconhecível, em risos de criança. Ele congelou no lugar. De onde viria aquele som? Não havia ninguém por perto, nenhuma casa, nenhuma fazenda, nada. E ainda assim, o som de risadas infantis parecia vir de todas as direções, ecoando na escuridão. De repente, Eduardo sentiu um toque leve em sua mão. Ele olhou para baixo e viu o que parecia ser uma pequena mão de criança, segurando a sua. O pavor tomou conta de seu corpo. Quando olhou para cima, viu 3 crianças em pé diante dele. Seus rostos eram pálidos, os olhos vazios como o da mulher que havia visto mais cedo. Eles não disseram nada, apenas ficaram ali, segurando suas mãos e rindo. Eduardo tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão. Ele sentiu a presença das crianças ao seu redor, embora não conseguisse ver mais do que sombras se movendo ao seu redor. O desespero crescia dentro dele, e ele soube que precisava sair dali imediatamente. Quando finalmente conseguiu se mover, correu de volta para o caminhão. As crianças ainda estavam lá, agora paradas ao lado da estrada, sorrindo de forma perturbadora. Ele trancou as portas e ligou o motor, mas o som dos risos ecoava em sua mente, cada vez mais alto. O fim da estrada conforme avançava pela estrada, o ar ao redor parecia mais denso, e o caminhão começou a perder velocidade, como se estivesse subindo uma colina íngreme. Mas a estrada era reta. Eduardo pisou no acelerador com força, mas o caminhão mal respondia. O motor começou a tossir e engasgar, até que parou completamente. A neblina engoliu o caminhão, e o silêncio retornou, opressivo. Eduardo respirou fundo, tentando se acalmar, mas algo dentro dele sabia que aquela estrada não era comum, que ele havia cruzado algum tipo de limite invisível. O rádio voltou a chiar, mas agora o som era mais claro, como se alguém estivesse tentando se comunicar com ele. Então, ele ouviu uma voz. Por que voltou? A voz era familiar. Eduardo olhou ao redor, mas não havia ninguém. O caminhão estava parado, e o rádio ainda chiava. Por que voltou? Repetiu a voz, mais alta desta vez. Eduardo sentiu um frio mortal percorrer sua espinha. Ele sabia a resposta. Havia voltado para aquela estrada por razões que ele tentou enterrar há anos. Algo que ele jamais deveria ter feito. A voz continuava a ecoar, agora se misturando com os risos das crianças. E então, ele viu a mulher de vestido branco. Ela estava parada bem à sua frente, com os olhos vazios e um sorriso perturbador nos lábios. Ela não estava sozinha.